Olá, amigo, irmão. Vamos hoje dar um passeio pela Bíblia falando sobre a unidade. A unidade nós temos pregado aqui e queremos provar para você, dentro da Bíblia, que a unidade é a vontade do Senhor. Portanto, eu gostaria de convidar você para juntos fazermos uma checagem na Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a unidade. Quando faltavam 8 horas para o Senhor morrer, ir para a cruz, ele fez uma oração única. Ele pediu por ele, pediu pelos discípulos e pediu pela igreja. E eu vou ler a parte que ele orou pela igreja. Eu gostaria que você me acompanhasse. Está em João, capítulo 17, a partir do versículo 21, que diz: a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Esta foi a vontade do Senhor. Foi o desejo mais profundo do Senhor. Ele expressou ali: Pai, o desejo mais profundo do meu coração é que todos aqueles que vierem a crer em mim, através da pregação dos discípulos, que todos sejam um. Como tu és em mim e eu em ti, esta glória que o Senhor tem me dado, eu tenho dado a eles, para que eles sejam um. Então, se você tem dentro de você a glória do Senhor Jesus, a glória da Trindade, da unidade da Trindade dentro de você, você nunca vai ser uma pessoa divisiva. Você vai olhar para os seus irmãos na cidade e vai procurar ser um com eles, porque a divisão é contrária à vontade do Senhor Jesus. Eu conversei com um missionário católico e ele me disse que o Senhor o chamou para ser padre. O Senhor o vocacionou para ser padre. Conversei também com missionários da igreja presbiteriana. Eles me disseram que foram chamados para serem pastores presbiterianos. Conversei com pastores da igreja metodista e ele disse: eu fui chamado por Jesus para ser pastor metodista. E assim cada denominação foi chamado por Jesus para ser uma divisão. Então alguma coisa está errada? Há um espírito de erro aí. Porque se o Senhor orou pela unidade, se o Senhor é pela unidade, como ele mesmo iria dividir a igreja? Dentro de uma cidade pequena nós temos grupos e mais grupos, todos divididos, antagônicos entre si, dizendo que é a igreja. Isso é uma vergonha para o Senhor. O Senhor está envergonhado com os cristãos por serem divididos. Então, porque a Bíblia é clara, por que as denominações não pregam a divisão? Porque não pregam, porque elas são uma divisão. É a mesma coisa, uma pessoa que fuma, ele não prega contra o cigarro. A pessoa que bebe, ele não prega contra a bebida. A pessoa que fuma maconha, não prega contra a maconha. Então, aqueles que são divisivos, as denominações, não pregam contra a divisão. Eu prego contra a divisão porque eu saí da divisão. Hoje eu estou na cidade como igreja e convidando a todos meus irmãos para sermos a igreja em Mandaguari. Eu não prego a divisão, porque eu não sou a divisão. Eu deixei a divisão, fiquei 35 anos lá, mas o Senhor me deu a revelação da igreja e eu me posicionei ao lado da unidade. É isso que a Bíblia diz. Olha aqui o que a Bíblia diz. Rogo-vos, isso está em 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, isto é um rogo do Espírito do Senhor, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos. É isso que a Bíblia diz. Ela não está dizendo que os assembleias devem ser unidos na base assembleia, que os presbiterianos devem ser unidos na base presbiteriana e assim por diante, mas que nós devemos ser unidos
na base Cristo. Jesus disse, venham a mim todos. E a pedra aonde devemos construir a nossa construção espiritual é em Cristo, e em Cristo somos todos um. E Paulo continua falando, Efésios 4, rogo-vos, é o rogo do Espírito Santo, meu irmão, para que tenhamos a unidade. Rogo-vos, pois, o prisioneiro do Senhor, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Se o Espírito é um e está em todos, há uma unidade. Então nós precisamos nos revestir de humildade, de caráter cristão, sermos humildes, carregar a nossa cruz e sermos um, suportarmos uns aos outros em amor para que essa unidade aconteça. Então, a sua pergunta pode ser, e o que eu tenho que fazer? A Bíblia responde. Se você quiser se posicionar pela palavra de Deus, se você quiser se posicionar pela unidade, meu irmão, você é bem-aventurado. Não perca esta oportunidade, não perca esta trombeta de Deus conclamando os cristãos para vir para a unidade da igreja. O Senhor tem pressa de voltar. Muitas vezes estamos dizendo, mas o Senhor está custando para voltar. Isso não é verdade. O Senhor já disse que Ele voltaria quando o evangelho do reino fosse pregado em todo o mundo. Então não é o Senhor que está demorando. Quem está demorando, na verdade, é a igreja. A igreja está pregando o evangelho da graça, chamando as pessoas para a salvação, mas se esquece do reino. E o Senhor mandou pregar o evangelho do reino. As pessoas mudaram, as denominações, mudaram até mesmo a pregação. Jesus mandou ir pregando o reino. É chegado a vós o reino. Vocês devem nascer de novo para entrar no reino. Não para entrar no céu, mas para entrar no reino. E o reino é uma unidade. Não pode haver um reino dividido, disse o Senhor. E nós somos o reino, representantes do reino. O reino de pessoas unidas que expressa Cristo na unidade da Trindade. É um reino que vem do céu. É um reino divino, com pessoas divinas. Então precisamos ser iguais a Cristo para que o reino seja o reino dos céus. Então, eu estou te convidando a vir para a unidade. O que você tem que fazer? Está escrito aqui na palavra. A palavra diz aqui, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Então não é eles que têm que afastar de você. Se você compreendeu que tem que ser unido num só corpo, saia do meio da divisão, porque essa divisão vai continuar ali. Porque precisa ter a igreja apóstata. Ela vai estar aí até a volta de Cristo. Mas você é responsável por você e você tem que sair. Saia e venha para a unidade na sua cidade. E mais do que, aqui diz que você tem que sair, e aqui Apocalipse 18, 4 diz, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Então você tem que sair. É você que tem que sair. É o que a Bíblia diz, sai dessa igreja apóstata, essa igreja contrária à unidade, essa igreja onde todo mundo, cada um está fazendo o seu próprio ministério. Ah, eu tenho o meu ministério e arrasto uma multidão. Outros, eu tenho o meu ministério e arrasto uma multidão. Nós não temos que ter ministérios. Nós temos que seguir o Senhor. Ele é o pastor, Ele é o Senhor, Ele cuida de um só rebanho. Haverá um pastor e um só rebanho, diz o próprio Senhor. Então, venha para a unidade. Em nome de Jesus. Amém.